mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Sobre a Ucrânia, a comunicação social ouve mais os militares do que os diplomatas. E quem fala de paz é visto como um apaziguador. No paralelo que se vai fazendo com a Segunda Guerra, só há espaço para rendições. Compreende-se. A ocupação da Ucrânia nem sequer tem um propósito explícito. Se o objetivo era a neutralidade, ela já está em cima da mesa há muito tempo. Se era o Donbass, não se percebe o que fazem as tropas russas perto de Odessa. Se era a chamada desnazificação do regime, trata-se da imposição de um governo fantoche, o que já se percebeu ser impossível. É difícil negociar com quem não deixa claro os seus objetivos, por mais indecentes que sejam. Do lado da Ucrânia, à medida que se sucedem os crimes de guerra, torna-se mais difícil negociar. Da disponibilidade inicial, passou-se para a recusa de qualquer cedência territorial, incluindo as que já existiam de facto, e qualquer acordo que salve a face de Putin. Só que a única alternativa a lhe salvar a face é fazê-lo cair, o que põe a fasquia tão alta que esta guerra se eternizaria. Parece ser essa a expectativa dos Estados Unidos, os aliados mais firmes da Ucrânia. Enfraquecer estruturalmente a Rússia, fazer cair Vladimir Putin e talvez julgá-lo. Todos estes objetivos foram, de uma forma ou de outra, verbalizados por Joe Biden. Com eles, qualquer negociação de paz é impossível. Para além das declarações de Henry Kissinger, que mereceram os mais insuspeitos aplausos e apupos, a França e a Itália têm sido os que mais se têm aproximado de um discurso que não nos enfie num beco sem saída. Sabem que a Europa será, depois da própria Ucrânia, a grande vítima de uma guerra do tudo ou nada. Está moralmente certo não ceder ao atacante, até porque não sabemos onde ele parará. Mas a correção moral levanta um dilema. Espera-se que 1/5 da população caia na fome por causa desta guerra. O que diremos àqueles que, nos países mais pobres e martirizados por tantas guerras que ignoramos, pagarão por um conflito que nada lhes diz? Há uma paz segura, a do ocupante. Como escreveu Slavoj Žižek, a Alemanha nazi queria a paz na França, ocupada, Israel queria a paz na Cisjordânia, ocupada, Vladimir Putin quer a paz na Ucrânia, ocupada. Essa é a paz que a justiça não permite. Mas a busca da paz possível, injusta mas aceitável, é incompatível com a irredutibilidade moral. Hoje, para variar, falaremos de paz, dos caminhos, obstáculos e passos para a procurar. E para não variar, falaremos da Ucrânia. A minha convidada é Teresa Cravo, doutorada pela Universidade de Cambridge, investigadora do Centro de Estudos Sociais e professora de Relações Internacionais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. O seu trabalho centra-se em estudos críticos sobre a paz e violência, segurança, desenvolvimento, intervencionismo global e política externa. Muito obrigado, Teresa, por teres aceitado este meu convite. Quando as tropas russas entraram nos arredores de Kiev, o Pentágono afirmou que a guerra deveria terminar nessa semana. Passaram mais de 3 meses e nem a Rússia parece ter força militar para conseguir os seus objetivos políticos, nem a Ucrânia para libertar o território perdido. Ambas estão a tentar consolidar posições para ganhar poder negocial, esperamos nós. As condições no terreno apontam para que esta não seja ainda a altura para uma negociação? Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante 2 anos. Todas as vantagens em expresso.pt/assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar. Obrigada, antes de mais, pelo teu convite. Eu acho que essa questão é uma questão debatida tanto do ponto de vista teórico como, neste caso em específico da Ucrânia, que é do ponto de vista negocial, quando é que se deve negociar. Eu acho que o facto deste conflito ter começado a primeira ronda de negociações logo no final da primeira semana da invasão, ou seja, no 7º dia já estávamos a ter, já havia conversas entre as duas partes, é em primeiro lugar incomum.
A maior parte dos conflitos não tem tentativas de negociação tão cedo. E em segundo lugar foi um bom sinal do ponto de vista daquilo que era a intenção das duas partes de chegar a um acordo, independentemente daquilo que era na altura ainda uma incerteza muito grande, ou melhor, de alguma forma por causa dessa mesma incerteza havia essa necessidade de ir para a mesa das negociações. Eu acho que esse momento foi perdido, entretanto. E uma das coisas importantes deste impasse tem a ver com precisamente as duas partes acharem que ainda podem ganhar do ponto de vista territorial e, portanto, do ponto de vista militar no terreno, e enquanto essa lógica prevalecer, e, portanto, a lógica ser a da inevitabilidade da guerra para fins de vitória militar, mais difícil é a hipótese das negociações, e portanto estamos cada vez mais afastados dessa hipótese de negociações porque estamos cada vez mais armadilhados no discurso da inevitabilidade da guerra. Há uma outra questão aqui que também se calhar vale a pena falar, que é há muito, pode não ser dito diretamente assim, embora tenha sido dito desta forma noutros conflitos, mas há aqui uma lógica que é da estratégia da paz pela guerra, ou seja, nós vamos conseguir chegar lá se a vitória militar implicar uma determinada demonstração de força que depois permita, do ponto de vista negocial, fazer face nomeadamente à Rússia, que é claramente o invasor. E esta estratégia foi uma estratégia, por exemplo, que foi perseguida na Colômbia, no conflito da Colômbia, foi perseguida no conflito do Sri Lanka. São estratégias que são, obviamente, erradas, porque em nenhum destes casos é a estratégia da guerra que leva à paz. Das duas, uma, ou se perpetua o conflito. Mas não dá poder negociá-lo, apesar de tudo estar melhor ou pior no terreno militar? Dá, mas depende de qual é o teu objetivo. Ou seja, ou há uma perpetuação do conflito em situações em que há alguma capacidade de defesa e há algum impasse militar, ou o objetivo da estratégia da guerra, da paz pela guerra, é o objetivo de aniquilação total do inimigo, que é óbvio que é algo com que nós não podemos compactuar do ponto de vista moral. Portanto, a estratégia da paz pela guerra é uma má estratégia. Neste momento, aquilo que estás a assinalar, e bem, obviamente, é o facto de que, enquanto em cima da mesa for mais provável, no entender das duas partes e dos seus respectivos aliados, não é? For mais provável conseguir ganhos militares, as negociações vão sendo permanentemente adiadas, ou há um simulacro de negociações para se dizer que elas continuam a ocorrer, mas em que não há efetiva vontade das partes de investir nessas negociações de paz. Nós já vamos a pormenores disso, mas antes de mais, é preciso um cessar-fogo incondicional para iniciar uma negociação de paz? Não da experiência internacional, ou seja, há várias formas de atuar num cenário de conflito armado ativo. Uma delas é, nós às vezes achamos, por exemplo, que a prevenção de conflitos só existe até à eclosão do conflito, e a prevenção de conflitos é algo que existe no decorrer do conflito, na sua componente horizontal e vertical, ou seja, horizontal no sentido de efeito de contágio, portanto prevenir que o conflito se alargue geograficamente, se alastre, ou do ponto de vista vertical em termos de intensidade. Neste caso passarmos de chama escalada, não é? Escalada, nomeadamente de armamento massivo, ou seja, de armamento químico, o que se tem falado neste conflito em específico, de armamento químico-biológico, e depois agora, eventualmente é sempre difícil porque são dois lados, não é? Se um não escala, perde, não é? Ou seja, se um fica abaixo, perde e não vai negociar nada, não é? Mas tens ainda um outro problema acrescido, que é a ideia da escalada para desescalar. Ou seja, a retórica é uma retórica mais agressiva do que aquilo que até nos pode parecer prudente, ou que na realidade é prudente, para assustar de tal forma o outro lado para que ele não entre numa lógica de escalada. Mas esta estratégia é uma estratégia muitíssimo... é uma estratégia muito, muito pouco prudente, no sentido em que ela pode ser imprevisível do ponto de vista da escalada, da tentativa de escalada para desescalar, ser combinada com a escalada do outro lado, e portanto estarmos numa situação de dilema de segurança que nos leva a maior agressividade. Mas em resposta à tua pergunta do cessar-fogo, portanto há possibilidades de se tentar reduzir e limitar a conflitualidade à volta, não é? E há também possibilidades de assumir cessar-fogos em determinadas localidades. Por exemplo, o conflito da Síria foi um conflito em que, não havendo um cessar-fogo completo, foi havendo
negociações de cessar-fogos em determinadas localidades. E isso é uma prática relativamente comum em termos de experiência internacional de conflitualidade. E que seria possível aqui também. Era possível fazer uma negociação aqui no decorrer da guerra, ou seja, é possível negociar, um cessar-fogo. É possível negociar cessar-fogos em determinadas localidades, nomeadamente em situações em que a catástrofe humanitária seja mais premente, e é possível, nomeadamente, fazer cessar-fogos do ponto de vista de janela temporal, ou seja, não haver, por exemplo, foi pedido a Putin na altura, até mesmo pelas próprias igrejas, em relação à Semana da Páscoa, portanto, haver tréguas e cessar-fogos temporários para permitir determinadas situações de paragem da guerra. Portanto, isso é sempre possível e deve estar sempre em cima da mesa. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, agora vamos falar da Rússia, depois já passamos para a Ucrânia, o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo disse que a operação militar especial, como lhe chama, não terminaria antes da Rússia ter consolidado todos os seus objetivos. Esses objetivos são claros? Para ti, olhando de fora, são claros quais são os objetivos da Rússia? Eu acho que esse é um dos dilemas com que nós vivemos permanentemente sempre que falamos desta guerra. É que nenhum de nós sabe bem o que é que a Rússia quer. Sim, eu concordo contigo. Não são claros, mas eu acrescentaria que só serão claros num quadro de negociação. Ou seja, só quando estas questões estiverem efetivamente em cima da mesa. Não é para ao contrário, ou seja, não podemos dizer o oposto, que só é possível uma negociação quando esses objetivos forem claros. Não, porque isso implica tu ires para a mesa das negociações com ideias pré-determinadas dessas mesmas negociações, o que acaba por ser um oxímoro, ou seja, nós obviamente temos uma certa percepção da posição negocial do outro, não temos certezas absolutas, porque não estamos dentro do regime de Putin por completo, não é? Para saber dizer isto, e até porque não só não sabemos objetivamente, mas também porque esses objetivos vão mudando, dependendo daquilo que é o que está a acontecer. Guerra, exatamente. E, portanto, a nossa posição negocial em relação ao outro tem que ser, há alguma expectativa, mas há sempre uma lógica de incerteza que é importante para a própria negociação ocorrer em boa fé. E, portanto, quando nós ouvimos várias hipóteses do que é que pode ou não pode ocorrer na mesa de negociações, são elementos que estarão em cima da mesa para serem negociados, mas não deve haver uma pré-determinação do resultado negocial. Tu achas que Putin é capaz de negociar? Toda a gente é capaz de negociar. Temos na história alguns políticos, quer dizer, que só negociaram no sentido em que isso lhes dava uma vantagem. Hitler só negociou, eu não vou fazer muitos paralelos com a Segunda Guerra. É melhor não. Até porque já vamos falar sobre isso, falaremos sobre isso, mas Hitler só negociou enquanto isso lhe deu tempo para na realidade violar os próprios acordos que fazia, não é? Mas negociou, certo, e tu não consegues fazer algo que é um contrafactual, quer dizer que ele nunca teria negociado dados X, Y, Z, porque não sabes. E, portanto, a posição de... Eu acho que há aqui um problema da ideia que passa nos meios de comunicação social de que Putin é incapaz de negociar e que tem a ver com achar que ele é um ator irracional, que não parece que seja o caso. O que não quer dizer que ele não tenha... cometido e liderado atrocidades, certo? Não é a mesma coisa. Ou até irracionalidades, ou seja, há várias escolhas. Um ator pode não ser irracional e tomar decisões erradas. Erradas podem ser estrategicamente erradas. Moralmente, pois, sim, estrategicamente erradas ou taticamente erradas, até por razões que nós próprios não conseguimos acompanhar do próprio características do regime, não é? E dele próprio, etc. Sim, portanto eu acho importante dizer que Putin, não só pelo que ele está a fazer na Ucrânia, mas pelo que fez anteriormente noutras zonas de conflito, como por exemplo na Chechênia ou na Síria, que são precedentes que são importantes para nós conseguirmos avaliar o caráter moral e aquilo a que ele está disposto onde ele está disposto a chegar, e portanto ele moralmente está errado, não quer dizer não necessariamente que seja irracional, mas também não quer dizer que não cometa erros estratégicos. Acho que esta guerra é claramente, para além de imoral, injustificável, é um claro erro estratégico. Mas isto não quer... Portanto, o discurso que diz que o Putin não é capaz de negociar é um discurso que eu acho importante desconstruir, porque retira margem de manobra para a possibilidade de negociar, porque tu não negocias com alguém que consideras irracional e em quem não podes confiar de todo, não é? E, portanto, eu acho que Putin é capaz de negociar, tem que ser obrigado a chegar à mesa das negociações, certo? Mas... E como é que é obrigado? Nós não sabemos completamente, e a ideia de nós não sabemos como é que ele pode ser obrigado a negociar tem permitido a escalada da guerra a um ponto que a mim me desassossega.
Mas a ideia de que estamos perante um ator que é líder de uma grande potência do sistema internacional e que vai agir de forma irracional ad eternum também não me parece a mais correta. Não me parece que seja uma avaliação correta da realidade. Não é provável. Não é provável. A Ucrânia diz que não aceita qualquer condição negocial onde não recupere não apenas os territórios perdidos a 24 de fevereiro, mas a Crimeia e a parte do Donbass que perdeu em 2014. Este é um ponto de partida possível para uma negociação? Se me falares em ponto de partida, não estou certa que possa ser o ponto de chegada, mas o ponto de partida em que há uma necessária demonstração de força e até mesmo alguma posição que denota inflexibilidade é normal num contexto negocial. Mas também é por isso que eu acho que este contexto negocial precisa de mediação, porque dificilmente uma ou outra parte, começando logo, como estás a dizer e bem, em termos de ponto de partida, numa posição inflexível, conseguem chegar lá sem a ajuda, e é por isso que serve mediação, não é? Sem a ajuda de uma terceira parte, ou de mais do que uma terceira parte, para conseguir conciliar e entrar aqui numa situação de compromisso. Henry Kissinger, tal como o New York Times, defende que é impossível um acordo de paz sem a Ucrânia ceder território. E não estamos a falar apenas da Crimeia, como disse. Isto não é um convite a uma futura tentativa de expansão da Rússia. Eu gostava aqui que falasses das duas coisas, ou seja, do que causou tanto escândalo do que escreveu Henry Kissinger, e que aliás devo dizer que acho interessante ver aqueles que historicamente foram realistas tornaram-se nos mais românticos, idealistas, e aqueles que nos habituámos a ver como idealistas tornaram-se fãs de Henry Kissinger, coisa que me baralha. Que é um bocadinho assustadora. Baralham-me os dois, devo esse dizer. Grande Nobel da Paz. Esse grande Nobel da Paz, exatamente. Mas, portanto, a questão territorial, mas também a outra questão. Esta ideia de que qualquer cedência é um convite para que a expansão continue. Eu gostava que comentasse as duas coisas. Se calhar, se me permites, vou só fazer aqui uma chamada de atenção teórica em relação a esta ideia de que esta é a posição realista, porque aquilo que tu disseste, tanto uma posição como a outra, pode ser enquadrado naquilo que é a teoria realista das relações internacionais. Porque a teoria realista diz-te basicamente que tu tens que... Eu não estava a ser rigoroso, não estava a tentar sequer ser rigoroso. Eu sei, mas sabes que há uma coisa... A teoria das relações internacionais, que se chama realista, ganhou automaticamente quando associou esse nome à sua própria teoria. Sim, porque acaba por ser basicamente a teoria do pragmatismo e do bom senso, ou do senso comum. Ora, não é isso. E não é isso, tem a ver com não é isso. O papel das próprias potências, etc. Exatamente. Mas, portanto, há aqui uma lógica que é uma lógica de suspeição em relação aos outros atores do sistema internacional, e também uma lógica em que... A tua atitude é uma atitude do ponto de vista do que é que garante maior estabilidade no sistema internacional. Eu não acho, por exemplo, que os realistas como Kissinger, etc., estejam particularmente preocupados com o conceito de paz da forma como eu entendo o conceito de paz, que não é a ausência de guerra, é a ausência de violências e das várias formas de violência. Acho que o realismo convive muito bem com variedíssimas formas de violência no sistema internacional. Nomeadamente guerras na periferia, desde que não causem instabilidade no sistema internacional. E estas hipóteses, ou seja, de ceder território como uma situação pragmática perante uma grande potência, que é uma potência que é, do ponto de vista assimétrico, está em vantagem militar em relação à Ucrânia, e, portanto, a forma mais prática de resolver esta questão é ceder ao mais forte, exatamente. Enquadra-se exatamente numa lógica de há aqui uma necessidade de estabilizar esta situação e, portanto, a Ucrânia pode ser de alguma forma atraiçoada aqui e, portanto, ser vítima e ficar refém destas agendas do power politics, e, portanto, não há problema em fazer isto, e, portanto, o Kissinger vem dizer podemos perfeitamente e devemos ceder território para acabar com isto o mais depressa possível. Mas a outra questão que tu estás a falar de que será que isto incentiva um comportamento agressivo por parte de uma potência que eu acho que é claramente uma potência revisionista e imperial, também pode ser lida do ponto de vista realista, ou seja, podes ter outro realista que não o Kissinger a dizer-te ceder território aqui pode ser um problema. Portanto, eu acho que aqui há duas questões essenciais. Tem a ver com o que é que a população ucraniana vai aceitar em termos de compromisso, porque obviamente... Coisa que temos dificuldade em saber. Sabemos o que é que o governo legítimo da Ucrânia está disponível ou não está disponível.
o povo ucraniano é mais difícil. Foram feitas algumas sondagens, mas eu acho que o clima é um clima, obviamente... Tenho todas as dúvidas sobre sondagens feitas em cenário de guerra. Sim. Ou seja, digam o que disserem. Exatamente. O que nós sabemos é que a atmosfera é uma atmosfera de extremar posições. Que é natural, portanto, não é de uma guerra. Não? Claro, obviamente. E, portanto, a ideia... Um ucraniano e uma ucraniana que estão neste momento a sofrer uma invasão violentíssima, ainda lhes ser vendida a ideia que têm que ceder território, percebo perfeitamente que uma sondagem nos venha dizer que não estão dispostos a isso. O problema é que aqui o não estar dispostos a isso é extraordinariamente importante para a sustentabilidade do acordo de paz. E nós temos vários exemplos de situações internacionais em que o acordo de paz é feito pelos líderes políticos e depois não é aceito pela população e, portanto não vinga. Novos líderes políticos revêem essa Pode ser posição. revista ou não vinga. Quer dizer, há aqui um paralelismo que nós passamos a vida a fazer, que às vezes é mal encarado, mas, por exemplo, entre Israel e Palestina, não é? Os acordos de Oslo foram negociados clandestinamente, portanto com negociações secretas, e quando foram apresentados à população, houve uma reação bastante violenta em relação a esses acordos. E nunca vingaram. E depois, como nós bem sabemos, exatamente, infelizmente, caíram por terra. Podemos obviamente dizer que o processo de Oslo morreu, não é? Mas... E quanto à segunda parte, achas, porque tu disseste que era uma visão realista, eu queria saber se tu concordavas com ela, que cedências territoriais darão a uma potência com as características da Rússia um incentivo para continuar? Para continuarem na Ucrânia ou noutros sítios? Eu vou talvez desconstruir a pergunta no sentido de que... Estou habituada que os deputados façam isso. Mas não querem responder. Para não querer responder. Não é... talvez seja menos não querer responder, mas não ser leviana na resposta. A questão aqui tem a ver com o que é que tu colocas em cima da mesa, certo? Se tu identificas um problema para depois lhe dares uma solução. Se tu identificares como problema a questão territorial, é normal, e atenção, novamente, eu não vou ser leviana e dizer sim ou não, mas é normal que uma questão territorial possa passar pela solução, portanto, que a questão territorial possa estar em cima da mesa. Nesse sentido, não é à toa que o Kissinger vem dizer mais vale ceder território. Por outro lado, outra questão, por exemplo, pode ser a questão demográfica, certo? Se nós entendermos a questão demográfica como sendo parte deste problema, ela pode ser também parte da solução. E não é propriamente a primeira vez que nós, em sequências de guerras, fazemos deslocações massivas de populações, etc. Novamente, eu não estou a apontar soluções, estou a dizer o que é que pode estar em cima da mesa. Porque é que isto pode ser... problemático, tem a ver, eu acho que menos com a situação da Rússia em relação à cedência do território ou não, mas sim a forma como nós compartimentalizamos a solução de maneira um pouco coerente, parece-me. Ou seja, se ao mesmo tempo que nós estamos a dizer que a Rússia teve imensos problemas em conseguir os seus objetivos, o que nós pensamos que são os seus objetivos iniciais da guerra, porque as movimentações militares no terreno nos indicam que eram esses, não é? Portanto, a tomada de Kiev, o derrubo do regime da Ucrânia, etc. Nós achamos que eles não conseguiram porque tiveram problemas militares graves, uma estratégia fracassada, estão mais enfraquecidos do que pensavam. Então também não é compatível acharmos isso e acharmos ao mesmo tempo que a Rússia é capaz de entrar pelos outros territórios adentro, para ir até à Moldova, eventualmente ocupar, eventualmente ameaçar a Finlândia e a Suécia, motivo pelo qual eles têm que aderir à NATO, etc, etc. Portanto, não parece que faça sentido. Outra, não é? Sim, ou seja, ou nós achamos que há aqui uma potência que, porventura, com a guerra da Ucrânia, percebeu que está mais enfraquecida do que realmente está, e aproveitamos isso para aquilo que deve ser o objetivo central, que é o de conseguir um cessar-fogo na Ucrânia primeiro, e depois de renegociar a arquitetura de paz e segurança internacionais, europeia e internacionais. Ou então, se há aqui um problema grave, então há toda uma outra série de peças do dominó que caem por terra e que não podem fazer parte do argumento. Os Estados Unidos suportam militarmente a Ucrânia, a China é o mercado que resta a uma Rússia economicamente mais debilitada pelas sanções, é a pressão das grandes potências mundiais que pode desbloquear a guerra da Ucrânia, oposto ao contrário. Existe uma real autonomia russa e ucraniana para estabelecer as condições políticas do seu futuro? Estou a pôr das duas formas. De um lado positivo, se eles podem pressionar
Estados Unidos, a China, etc. Fiquei na dúvida porque é que tiraste a Rússia do papel das grandes potências aqui. Ou seja, porque é que fizeste Ucrânia e Rússia de um lado e depois China e Estados Unidos do outro? É porque isto faz parte de uma leitura que eu faço. Eu acho que a Rússia é uma potência, mas não há uma potência que esteja comparável, do ponto de vista nuclear apenas. Não, a grande disputa pelo domínio global é entre a China e os Estados Unidos, não é entre a Rússia e os Estados Unidos. Sim. E que, portanto, a Rússia é, de alguma forma, aí um ator secundário, não é um... E em que a guerra até ajudou a secundarizá-la ainda mais. Aliás, demonstrou que só não é totalmente secundário por ter armamento nuclear e talvez pela sua dimensão não são questões pequenas em termos claro de... que não, como se vê, aliás, a prova que não são pequenas é que não há tropas da NATO na Ucrânia. Eu acho que o motivo que me leva a separar talvez seja pela contextualização desta guerra em que há uma invasão clara da Ucrânia e em que eu gostava de separar a Ucrânia do resto, no sentido em que a Ucrânia me parece estar infelizmente refém de rivalidades interimperiais e em que mesmo que tu digas que a Rússia é uma potência enfraquecida, eu acho que é uma constatação óbvia, não deixa de ter ambições revisionistas do ponto de vista do seu estatuto internacional. Não deixa total autonomia nas decisões que... E tem autonomia do ponto de vista de política externa ao ponto de poder desencadear uma guerra de agressão em relação a um outro país que, por sinal, não é propriamente um país pequeno, não era propriamente um país com pouca capacidade bélica e, portanto, nós estamos a falar aqui de situações diferentes. Eu acho que a Ucrânia ficou refém, como eu estava a dizer, destas rivalidades interimperiais e, portanto, desta competição. E esta guerra transformou-se numa guerra por delegação e, portanto, em guerras por delegação, quem efetivamente toma as decisões são as potências, as grandes potências do sistema. Aqui os Estados Unidos estão obviamente a aproveitar para prosseguir os seus interesses de política externa. Como eu avisei que ia dizer várias vezes, já lá vamos. Exato. Já lá vamos. E a Rússia também, ou seja, lá está, acho que ninguém duvida neste momento, independentemente do valor que nós possamos dar à retórica que vem do Kremlin, a sua ação de política externa é uma ação revisionista e imperial. É por isso, aliás, que eu acho que não deve haver aqui nenhuma dúvida em relação a alguém de esquerda face àquilo que é o posicionamento da Rússia neste momento. A China está, digamos que, de uma forma coloquial... Mas não faltam confusões. Está basicamente, de forma coloquial, sentada em cima do muro. Não vou entrar nessa discussão. Não. Já tiveste noutro podcast que eu sei. Uma forte Fiquei traumatizada. Com pessoas mais dessa área. Portanto, a China está aqui naquela posição de esperar para ver. Não apoiou a resolução das Nações Unidas de condenação da Rússia, mas também não votou contra, não aderiu ao regime de sanções e, aliás, está a lucrar especificamente com a necessidade da Rússia de angariar mais fontes de exportação, etc. Mas também não se envolveu militarmente no apoio aos esforços bélicos da Rússia na Ucrânia. Portanto, está à espera, não é, de perceber exatamente para que lado é que isto pende. Nós já fizemos aqui um podcast sobre a China. Sim, sobre a China com a Raquel Vaz Pinto. Sim. As várias fragilidades que a China tem neste momento. Sendo que há aqui uma questão importante do ponto de vista de transição do sistema internacional, que é a fase em que nós nos encontramos neste momento, e que é a China partilha com a Rússia a contestação à hegemonia norte-americana do sistema internacional e, portanto, e contesta nomeadamente a presença dos Estados Unidos naquilo que considera ser a sua zona natural de influência, tal como a Rússia. Portanto, há aqui uma certa cosmovisão das relações internacionais que lhes é comum e que importa do ponto de vista da transição que nós estamos a sofrer neste momento de um regime, de um sistema mais unipolar para um sistema mais multipolar ou eventualmente bipolar. Já tocaste no assunto. Mas isto só para dizer, desculpa, deixa-me só dizer que isto é a power politics na sua vertente mais cínica e mais agressiva, que nos distancia daquilo que são relações pacíficas e um sistema internacional efetivamente estável e sustentável. Já falaste um pouco da mediação, até nesta resposta. Já se falou da Turquia, da China, de Israel, dos Estados Unidos, do Vaticano, como possíveis mediadores. Quem é olhando para este conflito específico, que tipo de mediador é o mediador ideal neste momento? Há a vantagem de ser um mediador próximo das partes, como aconteceu em Camp David ou no conflito da Colômbia. Deve ser um país forte, o que exclui, por exemplo, o Vaticano, Israel, eu diria mesmo até a Turquia, não é? Que
que tipo de mediador é que um conflito deste género, e podendo pegar noutros exemplos de outros conflitos, que tipo de mediadores é que são necessários para um acordo de paz? Sim. Há aqui várias formas de entender a intervenção de uma terceira parte num conflito. Aquilo que tu falaste em relação a ser um mediador mais próximo de uma das partes, é importante fazer aqui uma distinção entre ser mais próximo de uma das partes ou ser totalmente parcial em relação ao resultado das negociações. Ou seja, aquilo que não se pode ter porque não gera qualquer espécie de confiança num contexto negocial é um mediador que nós já sabemos que tem uma intenção clara de favorecer uma das partes. E aqui isso é um problema grave. E nesse contexto eu acho que nós temos alguma dificuldade em falar até em negociações de paz mediadas, porque acaba por ser mais uma situação de coação em variedíssimas ocasiões. Na realidade tivemos casos desses, quando dei aqui o exemplo de Camp David ou até da Colômbia, são casos a Colômbia em que o mediador era mais próximo da guerrilha. Mas mais próximo sem uma... Ou seja, eu faço aqui uma distinção clara. Eu acho que Camp David era houve Cuba, ali uma lógica... Saber, na Colômbia o mediador foi Cuba, muito próximo dos guerrilheiros. Sim. O modelo de Camp David, portanto, entre Israel e Palestina, que foi mediado pelos Estados Unidos, precisamente em Camp David, foi, quer dizer, a maior parte dos autores acha que há aqui uma lógica de coação muito grande em relação àquilo que a Palestina, na altura, Yasser Arafat teve que aceitar e que implicou esta visão que eu estou a dar, que é este mediador é um mediador parcial em relação ao resultado da negociação, o que torna a coisa muito problemática. E, aliás, como nós sabemos, o Camp David, em termos de negociações de paz, também o processo acabou por fracassar. Mas em relação à Colômbia, eu acho que é diferente, porque Colômbia, muito simplesmente Cuba, que era obviamente muito mais próximo das Farc, facilitou a mediação do conflito e foi aceite do ponto de vista do presidente Santos da Colômbia, precisamente porque achava que era preciso que as Farc se sentissem confortáveis o suficiente para reiniciar, porque tiveram várias, não é? Este processo negocial. E este processo negocial em Havana criou um ambiente de confiança entre as partes. Mas isso não quer dizer que o processo de paz da Colômbia não tenha tido vários problemas e não esteja ainda a sofrer vários problemas. Se bem que há boas notícias em relação à possível eleição de alguém que vem da esquerda e que tem uma visão diferente, sim. Mas houve aqui uma lógica que eu acho que foi bem sucedida nessa mediação de alguém que era mais próximo de uma das partes, porque gerou esse ambiente de confiança que foi possível para que se assinasse um acordo. Portanto, essa possibilidade existe em vários conflitos internacionais e existe aqui também. Eu não acho neste momento é que, por exemplo, a Rússia aceitasse os Estados Unidos como mediador, porque a parcialidade é demasiado evidente, e até porque não é só parcialidade, é que os Estados Unidos neste momento dificilmente podem ser mediadores, que implica terceira parte no conflito, quando eles são parte deste conflito, porque este conflito não é um conflito localizado. Portanto, desse ponto de vista, eles estão fora. A China poderia ser interessante, mas a China não está muito... não se quer queimar nisso. Convencida que esta seja a altura certa, exatamente, para se movimentar em termos... Apesar de tudo, havia uma vantagem, parece-me a mim, visto de fora, de ser um país com alguma capacidade de persuasão sobre a Rússia, não é? Porque, apesar de tudo, há um ocupante e um ocupado, não é? E pressionar o ocupado é mais importante. O ocupante já está pressionado, não é? Que está a ser ocupado. Sim. Pressionar o ocupante podia ser... E aí não existe outro com essa capacidade para além da China, imagino eu, não é? Não, no sentido em que lá está, em que os Estados Unidos, se quisessem fazer essa pressão, teria que ser uma pressão militar e não uma pressão na mesa negocial. E a União Europeia, não é? Que apesar de tudo não é parte da mesma maneira que os Estados Unidos. Não, aliás até tem interesse, eu acho, bastante divergentes neste conflito. Pois, eu também acho. A maior parte das pessoas não acham, mas eu acho que tem muitíssimo divergentes. E que é natural o apagamento da ONU nesta fase? Não, aliás, eu ia-te chamar a atenção para no rol de mediadores... Não pus porque tinha esta pergunta. Ok, certo. No rol de mediadores possíveis, tu retiraste as Nações Unidas. E, obviamente, as Nações Unidas foram criadas com este propósito. Eu acho, aliás, o discurso público de deixem lá as Nações Unidas em paz, porque elas não foram criadas para isto, como se as Nações Unidas fossem uma mera organização humanitária, por mais mérito que haja em ser uma organização humanitária. Não, claro que não. São uma organização política. E foram criadas precisamente para garantir que havia alguma interação não só entre todos os Estados do mundo, genericamente falando, mas em específico com as grandes potências. Mas não está a partir dessa capacidade da ONU interdita em qualquer conflito que envolva países com direito de veto? Do Conselho de Segurança. Do ponto de vista de capacidade de coação... Sim.
Que é isso que estás a falar. Eles Sim. podem anular qualquer... Completamente, sim. Eu tanto digo a Rússia como os Estados Unidos, como os outros que têm poder de veto, em princípio, em conflitos em que eles estão envolvidos, a ONU fica amarrada, não é? Sim, mas atenção que até podes alargar esse espectro, não é só os membros permanentes do Conselho de Segurança, e especificamente com direito de veto, mas os seus aliados, portanto, aqueles que estes mesmos Estados querem proteger, as Nações Unidas ficam de mãos atadas. Agora, eu costumo dizer aos meus alunos que isto é por feitio, não é defeito, ou seja, é defeito se quisermos ter uma visão crítica das Nações Unidas, mas quando eu digo é por feitio, isto foi criado, as Nações Unidas foram criadas com este propósito para garantir que em matéria de paz e segurança internacionais, as potências que tinham efetiva capacidade para a garantir no sistema internacional estavam investidas dentro das Nações Unidas. E a forma de o garantir foi de lhes dar basicamente uma isenção em relação aos assuntos que lhes interessavam diretamente. Eu tenho dito, de uma forma realista e cínica, que quando se fala aí da possibilidade de tirar o direito de veto à Rússia, é o fim da ONU, não é? Quer dizer, não, no momento em que fizerem isso, a ONU acabou, não é? A ONU é uma reunião onde se juntam países que conversam, não é? E uma agência humanitária, provavelmente. Sim, no sentido em que as Nações Unidas, quer dizer, a dimensão das Nações Unidas dificulta a sua extinção. Agora, a sua irrelevância do ponto de vista político pode efetivamente acontecer. Do ponto de vista político de matéria de paz e guerra, certo? Isso pode efetivamente acontecer. Mas eu acho que a discussão é bem-vinda, até porque convinha não nos esquecermos que nesta fase de transição também se fala em reformar o Conselho de Segurança, nomeadamente ampliá-lo, e a única discussão aqui é ampliar em termos de número de membros para que haja uma maior atualização em relação às grandes potências do sistema internacional em 2022 versus em 45. O Brasil, por exemplo, países que são fundamentais. Os BRICS, não é? Os BRICS que não estão ainda representados, a hipótese de Índia, África do Sul, etc., de estarem representadas. A questão é que o modelo mantém-se o mesmo, não é? A ampliação é importante no sentido da representatividade, eu entendo isso é um valor em si mesmo, mas não altera o jogo das grandes potências, não altera a lógica de funcionamento das Nações Unidas. Portanto, não é isso que vai resolver este problema. Convinha que nós nos apercebêssemos disso, portanto também é importante discuti-lo. Agora, efetivamente, as Nações Unidas aqui têm estado não só apagadas, como têm sido alvo, claro, por parte da Rússia, de descredibilização. Eu entendo que seja uma posição bastante difícil por parte do secretário-geral das Nações Unidas. Se bem que foi o único até agora que de forma negocial conseguiu qualquer coisa. Foi corredores humanitários, sim. Mas foi o único que conseguiu alguma coisa até agora, foi ele, não é? É importante, sim. Mas não é, eu acho que não é despiciando o facto de alguma forma o regime de Putin se fartar de enviar sinais aqui, como ter iniciado a invasão no meio de uma sessão do Conselho de Segurança que estava a ser presidida pela Rússia a falar sobre esta questão, e depois de repente toda a gente sabe que afinal acabou de acontecer a agressão e portanto foi uma descredibilização enorme. Ou na sequência do secretário-geral António Guterres ir visitar a Rússia e ir ao Kremlin e ser posto naquela mesa enorme em que a discussão era em que mesa é que ele vai parar, se é na mesa muito grande com o Putin numa ponta ou se é na mesa mais íntima, digamos assim, e portanto e depois foi parar à mesa grande. É impressionante como, apesar de tudo, nós vamos dançando a música que o Putin põe, porque ele envia de propósito sinais deste género e a gente valoriza-os imenso, portanto dando-lhe esse poder simbólico. Mas a política internacional está cheia de simbolismo, sem dúvida. Mas depois o facto de ele a seguir essa... Não são óbvios, mas pronto. Sim, estes são um bocadinho in your face, é verdade. São flagrantes, sim. Mas o outro exemplo de que eu me lembrei, que me estava a lembrar, é que o António Guterres vai à reunião com o Putin e depois, quando ele está a visitar a Ucrânia, há um bombardeamento perto da zona onde ele estava. Quer dizer, isto não é por acaso. Aquilo que o Putin está a sinalizar é que considera as Nações Unidas uma organização ocidental e, portanto, contrária aos seus interesses. E isto é perigoso do ponto de vista daquilo que é a função das Nações Unidas de garantir uma arquitetura de paz e segurança internacionais que seja funcional e estável. Vamos àquilo que eu tinha dito, já lá vamos. A inesperada fragilidade militar russa, a indefinição estratégica da China ou a aposta europeia na NATO, que vamos ver como é que termina, mas há uma aposta europeia numa NATO que tinha sido dada como moribunda, apontam para um reforço do papel dos Estados Unidos no mundo, depois de um recuo que houve, sobretudo na era Trump, mas não só, mesmo em Obama, mesmo antes. Os Estados Unidos não estão a olhar para a Ucrânia como uma oportunidade e
juntando a isto, se achas que sim, se isso não pode dificultar a própria busca da paz na guerra da Ucrânia. A resposta à tua última pergunta é definitivamente sim. Então vamos à primeira. Também é definitivamente sim, claro que sim. Os Estados Unidos estão a aproveitar este momento. Para já houve uma fase prévia à eclosão do conflito, que é de encorajar a Ucrânia a ter uma posição face à Rússia, nomeadamente em relação à entrada para a NATO e à aproximação ao Ocidente, que, embora lhes seja perfeitamente legítimo do ponto de vista da autodeterminação, não quer dizer que não tenha impacto do ponto de vista de percepção, e portanto ela foi encorajada e depois tirámos-lhe o tapete, digamos assim, não é? Portanto, a Ucrânia nesse sentido ficou refém daquilo que era o interesse de política externa norte-americana, e em que os Estados Unidos lucram ou julgam que lucram com esta reafirmação da sua presença em termos de opinião, digamos aquela ideia do reforço dos Estados Unidos como polícia do mundo. Esta é uma oportunidade para reabilitar a imagem dos Estados Unidos. Não vamos esquecer aquilo que é a saída vergonhosa do Afeganistão há pouquíssimo tempo atrás, e portanto esta retirada, este contexto de pós-retirada do Afeganistão com uma atitude muito mais assertiva em relação à Ucrânia permite fazer esta reabilitação da imagem dos Estados Unidos, uma ligação com uma retórica muito reforçada em relação nomeadamente ao Sudeste Asiático, Taiwan em particular, etc. Portanto, eu acho que os Estados Unidos, neste momento de transição, olham para a Ucrânia e as ramificações da Ucrânia como um momento de reafirmação da sua capacidade em termos de poder mundial e de projeção de poder. E portanto sim, depois obviamente tem as questões económicas, obviamente há aqui a valorização das reservas energéticas dos Estados Unidos com isto, e com os embargos ou as sanções e depois e eventualmente os embargos mais alargados à Rússia. E obviamente aqui nunca podemos esquecer a questão da indústria armamentista e o facto de com esta guerra haver um consenso que para mim é um consenso bastante problemático de aumento de orçamentos de defesa, etc., dos vários Estados europeus, que alinham com uma agenda que é uma agenda política clara dos Estados Unidos. Neste caso eu acho que há uma contradição nos termos, que é, por um lado diz que a Europa perdeu as ilusões e tem que se armar para garantir a sua defesa, por outro lado reforça-se a relação com os Estados Unidos. Ora, só faz sentido defender que a Europa tem que se desarmar se for para ganhar autonomia em relação aos Estados Unidos. Caso contrário, podemos funcionar como funcionámos até agora. Não consigo perceber como é que os dois argumentos, reforço da NATO e reforço militar da Europa, funcionam. Mas é uma tensão histórica, certo? Só que desta vez resolveram juntá-las, ou seja, a Europa reforça-se militarmente e reforça a sua relação, e até diria dependência em relação aos Estados Unidos. Eu quero de qualquer forma perguntar, não sei se tinhas mais alguma coisa para dizer sobre isso, eu quero te perguntar uma coisa. Tu há pouco disseste que a Europa e os Estados Unidos têm interesses divergentes. O que é que tu queres exatamente dizer por isso? Porquê é que tu achas isso? Eu também acho, mas gostava de saber qual é a razão por que achas isso. A resposta mais simples é a ideia da subordinação aos interesses de política externa norte-americana. E, portanto, este é o pano de fundo em que pode haver convergência nesses interesses e, portanto, essa subordinação ser menos clara. Mas a partir do momento em que tens subordinação, quando há interesses divergentes, essa subordinação implica que são os interesses de política externa norte-americana que prevalecem. Neste caso, eu acho que os Estados, as grandes potências europeias, a França, a Alemanha, a Itália, têm muito mais interesse em resolver este conflito o mais depressa possível. Até porque a Europa vai ser economicamente, logo a seguir à Ucrânia, que a mais sofre. Exatamente. Até acho que vai sofrer mais do que a Rússia, mas nós vamos sofrer imenso, já estamos a sofrer, convém não sermos levianos em relação a isto, há muita gente a sofrer com esta situação, mas para além disso, a longo prazo, há aqui esta guerra vai sempre afetar-nos muito mais a nós do que aos Estados Unidos e, portanto, nós temos aqui uma necessidade de cessar fogo imediato para além das questões que devem ser as prioridades em termos de catástrofe humanitária. Há uma lógica do ponto de vista de capacidade de reorganizar a arquitetura de segurança europeia, que nos interessa a nós muito mais do que interessa aos Estados Unidos. Se bem que há aqui um argumento que se pode fazer em relação a isto ser possivelmente também um erro estratégico do ponto de vista dos Estados Unidos,
por causa da possível aproximação da Rússia à China, que pode não lhes interessar a longo prazo. Mas neste momento essa não é a atitude dos Estados Unidos. Neste momento a atitude dos Estados Unidos é quanto mais for enfraquecida a Rússia, melhor. E até foram comprar ao mesmo tempo, quer dizer, intensificar um conflito com a China no mesmíssimo momento, não é? Em relação a Taiwan, sim. Que foi basicamente um aumentar de tensões muitíssimo imprudente. Ou seja, nós temos uma situação em Taiwan que é de... A política norte-americana em relação a Taiwan era de ambiguidade estratégica. Essa ambiguidade dá-nos margem de manobra, certo? Quando há uma pergunta, que acho que é esse episódio que estás a referir, não é? Quando há uma pergunta do Biden, o Biden responde que vai responder militarmente a uma possível invasão de Taiwan por parte da China. Taiwan que os Estados Unidos não reconhecem como país independente. Embora o ato de relações com Taiwan diga qualquer coisa do género, Taiwan tem que ser tratado como qualquer país estrangeiro e, portanto, nesse sentido, dá-lhes margem de manobra diplomática para efeitos práticos igual a como se fosse uma entidade externa, um país externo normal. Mas há aqui essa ambiguidade estratégica que nos dava alguma capacidade de reação, é retirada quando o Biden põe em cima da mesa esta ideia de que vamos responder de certeza com força, porque o uso da força em resposta a uma agressão é inequívoca dentro do Tratado Atlântico Norte por causa do artigo 5º em relação aos membros da NATO. Em relação aos outros aliados, há aqui alguma ambiguidade que é uma flexibilidade que nós precisamos no sistema internacional, até para conseguirmos resolver situações de escalada. Agora, o que nós não sabemos é se isto foi gafe do Biden ou se sinaliza efetivamente uma alteração da política externa norte-americana. A minha tese é que aquilo que tem sido atribuído a gafes do Biden é instrumental. Acho muito difícil não ser, tendo em conta, aliás, os momentos em que aconteceram, como aconteceram. Há uma sequência coerente entre as gafes que faz com que seja difícil que sejam gafes. Muitos analistas internacionais consideravam que a expansão da NATO seria sempre inaceitável para a Rússia e que, mais cedo ou mais tarde, estaríamos em guerra. Se falhou na prevenção do conflito. Nas negociações de paz, há sempre um objetivo a curto e a longo prazo. Versalhes foi um bom exemplo de uma negociação centrada no curto prazo, que se revelou uma tragédia no avançar dos anos. Já vamos à NATO, um bocadinho mais à frente, mas um acordo de paz deve conter uma futura, portanto ficamos agora na Rússia, deve conter uma futura tentativa russa de expansão numa região que considera a sua esfera de influência, como a Moldávia, a Bielorrússia e, obviamente, a Ucrânia, deve incluir questões como Nagorno-Karabakh ou a Transnistria. Ou seja, um acordo de paz tem que ir mais longe do que o que a Rússia se compromete em relação à Ucrânia e também em relação a outros riscos que existem nessa visão revisionista que Putin tem do papel da Rússia. Essa é uma tensão importante aqui, que eu não acho que tenha uma resolução evidente. Ou seja, nós sabemos que este conflito não é um conflito meramente localizado na Ucrânia, estende-se bem para além da Ucrânia em termos de ramificações, mas nós temos como prioridade, do ponto de vista do uso da força e da tragédia humanitária, a necessidade de resolver a guerra na Ucrânia no seu sentido mais restrito. E aqui o seu sentido mais restrito é no sentido do cessar-fogo imediato, do cessar-fogo o mais alargado possível, e estas questões estão em tensão. Portanto, aquilo que tu falaste há uma tensão temporal e geográfica, não é? As preocupações de paz de curto prazo, de longo prazo, mas também de se fazemos isto do ponto de vista de resolução de conflitos geograficamente limitado à Ucrânia, ou se aproveitamos, porque sabemos que esta questão é uma questão que está latente e mais do que latente em outros locais, sabemos que tem a ver com a transformação da arquitetura de paz e segurança do sistema europeu e, portanto, aproveitar para fazer isso. Eu acho que o problema aqui é que esta tensão, se nós acharmos que é importante, por exemplo, fazermos uma conferência de paz alargada que olhe para as várias questões territoriais e demográficas por resolver na Europa, e eu acho que nós temos que ter essa visão da realidade, ou seja, há aqui discussões sobre fronteiras, territórios, demografias, etc., pós-Guerra Fria, que ainda está para ser tida, mas se nós trouxermos isso para a discussão com a Rússia no sentido de resolver o conflito da Ucrânia, ela vai complexificar e, portanto, é muito mais fácil de criar um impasse. Por outro lado, o que nós estávamos a dizer que é,
se nós resolvermos o assunto da Ucrânia, mas não resolvermos o assunto que é o fracasso de socialização da Rússia naquilo que é a arquitetura de paz e segurança internacionais, os outros problemas que há por resolver, eles vão continuar latentes. Portanto, eu não tenho uma resposta acho que ninguém tem, com toda a sinceridade, mas apenas que há aqui uma tensão clara entre aquilo que pode vir a complexificar estas negociações mais localizadas na Ucrânia e aquilo que pode ser deixar tantos problemas por resolver que acabamos por voltar à mesma situação, mesmo que seja numa geografia diferente. O reforço da NATO com a adesão da Suécia, com a possível adesão da Suécia e da Finlândia, que agora ficou um bocado mais complicada com as últimas declarações do Erdogan, da Suécia e da Finlândia, e com as promessas dos principais países europeus em reforçar o seu contingente militar, não poderão ser mais um passo para a instabilidade na região do Báltico e do leste da Europa? Se calhar vale a pena, em jeito de nota prévia, dizer que eu tenho uma posição crítica em relação à NATO enquanto aliança e ao seu papel no sistema internacional, e portanto é daí que eu te vou responder, é dessa posição que eu te vou responder. A NATO, neste momento, parece-me uma aliança que parece muito problemático que seja uma aliança que deixou de ser debatida do ponto de vista da sua pertinência. É interessante, porque de facto deixou de ser debatida. Sim, aliás, o que tu ouves nos meios de comunicação social do ponto de vista de fazedores de opinião, não é? É as pessoas a dizerem é ridículo sequer-se falar na hipótese da NATO não se estender ou da NATO desaparecer, etc. E é óbvio que não é ridículo. Primeiro por uma razão muito básica, que é nenhuma aliança militar deve deixar de ser discutida em praça pública numa democracia. Isso aplica-se a qualquer A coisa vai um bocadinho mais longe. Se tu pões em causa a própria existência da NATO, já és um inimigo da democracia, o que é um salto. É um salto enorme, um salto gigantesco. Sim. Porque às vezes nós esquecemos que o valor principal que levou à adesão à NATO não foi a democracia, foi o anticomunismo. Não é exatamente a mesma coisa. Esta ideia de que a NATO é uma aliança de democracias é uma transformação da década de 90. Eu vou pôr a coisa assim, é uma aliança contra ditaduras comunistas que incluiu ditaduras que não eram comunistas. Que eram anticomunistas. Como Portugal, exato, obviamente. Ou a Turquia, por exemplo. Sim. Mas há efetivamente aqui uma lógica de que a NATO... há uma análise quase que histórica, não é? De que a NATO é esta aliança de democracias. Primeiro, não era necessariamente. Segundo, ainda hoje há vários problemas do ponto de vista da nossa concepção de democracia em relação a vários países da NATO, nomeadamente a Turquia, como estás a dizer. E, portanto, a história é um bocadinho mais complexa do que isso. Mas mais do que isso, interessa-me discutir o papel da NATO em termos de paz e segurança. E eu acho problemático nós não assumirmos aqui a responsabilidade da NATO nesta situação, e isto não quer dizer que a agressão e a invasão da Rússia à Ucrânia seja justificável, porque não é, mas é importante contextualizar aquilo que foi uma situação de fracasso de socialização da NATO, da Rússia, e é que muito se deve a este posicionamento da NATO. Há também algumas questões do ponto de vista do discurso público que eu acho que vale a pena alargar. É verdade que houve um pedido claro por parte dos vários Estados da Europa Central e de Leste para aderir à NATO a partir da década de 90. Mas isso tem sido, no discurso público pós-invasão da Ucrânia, assumido como apenas resultado do medo e do receio que estes países tinham de uma ameaça da Rússia. Que é um pouco estranho, porque na altura a Rússia não era uma ameaça, não era vista por ninguém como uma ameaça. Não era vista como uma ameaça. Aliás, o grande alargamento da NATO faz quando a Rússia não era uma ameaça. Exatamente, e tens declarações de líderes dos países centrais e de leste a dizer, eu agora já não sei exatamente quem é que disse, qualquer coisa do género, se nós aderirmos, o que é que a Rússia vai fazer? Vai-nos atacar nuclearmente? Em jeito de não há problema, ou seja, há aqui uma certa empolação em relação à ameaça da Rússia na década de 90, que, embora a Rússia possa e deva ser vista como uma ameaça... Nós vemos, a Ucrânia não vai aderir à NATO porque a Rússia é uma ameaça. Mas é exatamente ao contrário. Mas a questão é, tu tens este discurso. Não é uma ameaça, serve... a Rússia é um bocadinho mais que uma ameaça neste momento. A Ucrânia já não é uma ameaça, é outra coisa. A Rússia é uma ameaça à estabilidade da paz e segurança europeias, obviamente. É um país que acabou de invadir outro, está há 3 meses numa guerra absolutamente sangrenta, com uma tragédia humana
assinalável e, portanto, sim, é uma ameaça neste momento. Agora, é preciso contextualizar porque é que ela se tornou ameaça e é preciso não fazermos análises retrospectivas em relação ao papel da NATO aqui, que são de valorizar a NATO como se a NATO fosse uma comunidade de países todos a favor da autodeterminação, porque o discurso de os países centrais, da Europa Central e de Leste quiseram aderir à NATO e por isso a NATO acedeu, é um discurso limitado, ou seja, sim, há uma reação popular na década de 90 dos países da Europa Central e de Leste de adesão à NATO. Mas que era, na realidade, ultrapassava a questão da Rússia, era uma adesão ao mundo ocidental, à Europa, etc. Exatamente, ultrapassava a questão da ameaça da Rússia, sendo que, como nós estávamos a falar, na década de 90 essa ameaça não era assim a questão mais preponderante nas suas preocupações de política externa, porque a adesão à NATO assinalava, até mesmo para efeitos de investimento externo, essa adesão ao mundo capitalista, porque, acima de tudo, era uma forma de alinhar com a superpotência que sai triunfante do final da Guerra Fria e qualquer pequeno Estado e não ficar do lado do perdedor, não é? Exatamente, e portanto fazia todo o sentido alinhar com a superpotência e a maior sinalização possível nesta situação de alinhar com a superpotência é aderir ao seu braço armado na Europa, que é a NATO. Mais do que isso, depois do lado de lá, a ideia de que a NATO é altamente generosa e aceita receber países só porque a sua população aspira a pertencer. Há vários estudos que mostram como a administração Clinton tinha, por exemplo, questões de política doméstica, ou seja, para agradar às minorias dos países centrais e de leste nos Estados Unidos, para efeitos eleitorais, e portanto que também isso foi um fator na adesão destes países. Para não falar de que, obviamente, a NATO na década de 90 tem uma crise existencial grave e que é, acabando a Guerra Fria e numa situação de bastante de problemas internos e da Rússia, não é? Em que desaparece a União Soviética enquanto inimigo, há aqui uma necessidade de se reinventar e, portanto, a NATO tem interesse em fazer este alargamento para ela própria sobreviver. Nada disto pode ser reduzido há um alargamento da NATO porque os países da Europa Central e de Leste tinham medo da Rússia. A história é bastante mais complicada do que isso. E a pergunta que eu tinha feito, sim, em relação ao alargamento atual. O alargamento atual, se cria problemas, se cria maior instabilidade no Báltico e no Leste. Eu acho que voltava à questão que nós falámos há pouco, que é ou nós nos vangloriamos porque esta guerra mostra que a Rússia está bastante mais enfraquecida do que parece, ou então achamos que é preciso a Suécia e a Finlândia aderirem porque a Rússia é uma verdadeira ameaça à Suécia e à Finlândia. Eu não acho que seja coerente ter os dois argumentos. Apesar de ser absolutamente compreensível por parte dos finlandeses e dos suecos um sentimento crescente de insegurança, não é? Sim, mas eu acho que isso tem muito a ver com e também há uma certa lógica de socialização, ou seja, é verdade que os finlandeses olham para, genericamente falando, fazendo aqui um bocadinho de generalização abusiva, olham para a Rússia como o inimigo, como o outro. E esta política de alteridade, não é, de considerar o outro como uma ameaça, tem tido reflexo nas atitudes do regime, nomeadamente de Putin, mas historicamente, não é? E, portanto, há razões para este receio e para esta relação muito problemática com os países. Mas é verdade que a Finlândia, há poucos meses, os finlandeses não queriam aderir à NATO. A maioria dos finlandeses não queriam. E agora querem, em muito pouco tempo. Não é? Porque, de repente, a NATO da guerra da Ucrânia, não é? Sim, mas também porque a NATO passa a ser vista como a única solução. Vamos lá ver uma coisa, há aqui uma parte do discurso também o discurso público também me incomoda um pouco, que é, uma pessoa não pode dizer que o alargamento da NATO é um problema ou é mal pensado do ponto de vista de aumento das tensões, porque isto implica que nós estamos a recusar o direito de autodeterminação dos finlandeses, dos suecos ou dos outros que aderiram há uma década atrás, de quererem aderir a uma instituição que assim o desejam. E eu fico pasma com esse discurso, porque eu não estou a dizer que os suecos, ou os finlandeses, ou os lituanos, etc., ou os ucranianos não podem aderir à NATO. Eu estou, como alguém que acha que a NATO não é uma aliança a favor da paz, aliás, é uma aliança que nos congela na mentalidade e na arquitetura de segurança da Guerra Fria, que para mim não é uma arquitetura de segurança que deva ser valorizada, pelo contrário. Estou a dizer que isto é uma má ideia, estou a fazer uma crítica que me é
possível. Eu também, quando digo quando há um país que elege um governo de extrema-direita, eu não digo ele não pode eleger, mas tenho todo o direito de dizer isto é muito mau para a Europa, certo? Eu acho que há aqui uma certa lógica de discurso público em que a resposta de mas os ucranianos... Acho que é uma melhor comparação. Diz. As mesmas pessoas que usam esse argumento não acharam que ele era o central quando falaram do Brexit, por exemplo. Os ingleses têm todo o direito a sair da União Europeia, à autodeterminação. Eu sei que essa ideia até cara. Mas é que é exatamente o mesmo argumento. Tu podes achar que é um desastre para a Europa e para o Reino Unido eles terem saído da União Europeia sem que tenham que dizer a seguir mas eles votaram, tens que respeitar a autodeterminação. Certo. Pois com certeza votaram. E também não vais fazer outra coisa que é dizer vamos ter segundos e terceiros e quartos referentes até chegarmos à ideia que nós queremos. Deixa-me falar das sanções. As sanções são... Mas deixa-me só dizer-te uma coisa em relação à Suécia e à Finlândia, que é... independentemente da questão NATO em si, há um valor na neutralidade destes países do ponto de vista desta arquitetura de paz e segurança europeias. Ou seja, a Suécia e a Finlândia acabam por aderir, no seu entender, eles têm vantagem em aderir à NATO, mas ao fazê-lo, a desvantagem maior é que eles ficam sem esta posição, que nomeadamente é uma posição importante do ponto de vista de mediação dos vários países europeus, precisamente por assentarem numa posição de neutralidade. Portanto, eles, ao aderirem à NATO, obviamente estão a retirar essa sua capacidade de manobra. E é importante também ver que esta é a adesão à NATO faz parte da lógica de política externa dos vários partidos de direita nestes dois países, que têm vindo a ganhar terreno. Sendo que a Suécia adere com um governo social-democrata, não é? Sim, mas a social-democracia nestes países basicamente tem vindo a perder espaço do ponto de vista de política externa. A política externa social-democrata dos países escandinavos era muito mais ativa do que é agora. Uhum. E agora não só deixou de ser ativa e de fazer a diferença do ponto de vista de possível mediação em conflitualidade internacional, como, ao aderir à NATO, lhe é retirada essa posição por completo. Portanto, eu acho isto, novamente, têm todo o direito de decidir como quiserem, mas isto, do ponto de vista de ter atores com capacidade e com uma agenda progressista do ponto de vista de relações internacionais, nós estamos a ficar com cada vez menos. As sanções são uma arma de pressão com resultados muito disparos na história. Muitas vezes, sentindo que o país está sob cerco internacional, o povo une-se à volta do regime. As sanções económicas à Rússia podem levar a Rússia à mesa da negociação ou arrisca-se a causar o caos mundial com uma crise alimentar ainda antes dos russos sentirem qualquer efeito? Ou seja, o objetivo é levar a Rússia a negociar ou é mais do que isso e, sendo mais do que isso, pode ou não ter efeitos? Qual é o teu balanço? Estamos a meio da história para fazer balanço. Sim. Mas o que é que a história nos diz sobre as sanções em conflitos deste género? A experiência internacional não é muito animadora do ponto de vista de sanções, por vários motivos. Mas a primeira coisa a dizer é, obviamente, qual é o objetivo destas sanções. Neste caso, o objetivo declarado é o de cessar fogo, ou seja, de levar, através de sanções, do ponto de vista económico e também de boicote político aos atores que nós entendemos estarem à cabeça da decisão da invasão e da ocupação, conseguir que a pressão seja suficiente para que eles venham para a mesa da negociação. E essa pressão é no sentido de cortar o financiamento da guerra. Enquanto objetivo, ou seja, o objetivo de cessar fogo via pressão sobre o regime e cortar o financiamento da guerra, ou pelo menos, parece-me... Ou pelo menos podem até não os levar ao cessar-fogo, mas levam-os pelo menos ao enfraquecimento militar, não é? Pronto. No sentido não no sentido de enfraquecimento, como os Estados Unidos a certa altura disseram, de enfraquecimento do regime, para efeitos de queda do regime, etc., porque eu acho isso uma escalada muito preocupante. Uma escalada e não só preocupante, como me parece inútil, mas pronto, sim, olhando para todos os dados que temos pela frente, parece-me absolutamente inútil. Não é? Sim. Mas se nós nos centrarmos naquilo que é os objetivos das sanções, que é cortar o financiamento, porque esta guerra obviamente é uma guerra trágica para os ucranianos e portanto é preciso cortar as bases de alimentação desta guerra, e a pressão política do ponto de vista do isolamento, etc., parece-me fazer sentido, mas só faz sentido quando nós comparamos com a alternativa, ou seja, a alternativa obviamente poderia ser
o uso da força militar, o uso da força direto, que é impossível, porque temos as mãos atadas aqui em relação à possibilidade de confrontação direta com a Rússia e da possibilidade de escalada nuclear. E, portanto, aqui as sanções são uma alternativa à inação quando a força militar direta, a confrontação militar direta nos está vedada. E bem, atenção. O segundo ponto em relação às sanções é que tipo de sanções é que nós estamos a falar. E até agora estas sanções parecem-me razoáveis do ponto de vista de tentarem efetivamente bloquear estas fontes de financiamento do conflito. No entanto, no início eu estava particularmente assustada com o tipo de discurso de vamos sancionar a Rússia até ela voltar à idade da pedra e coisas desse género, que a mim me remeteram imediatamente para o tipo de sanções que se aplicaram, por exemplo, no Iraque na década de 90. E um país na idade da pedra com armas nucleares nunca é muito boa ideia. Não é, pois não. Não Mas parece, de repente, ter pessoas da idade da pedra com um botão para carregar na arma nuclear é uma coisa um bocado assustadora. É que há aqui uma lógica de retórica totalmente irresponsável no meio disto tudo, que é verdadeiramente flagrante. Eu ouvi numa entrevista, tu falaste de limites éticos às sanções. De que é que estás a falar exatamente quando falas de limites éticos às sanções? Falaste isso, aliás, no princípio desta guerra, se bem me lembro. Precisamente quando se falava em sanções e estava toda a gente a dizer as sanções têm que ser ao ponto de devastar. Já não sei se foi do lado do governo britânico, mas a palavra devastação apareceu no meio disto. É bem provável. Boris Johnson é dado esse tipo de e não só, ele está rodeado, a Liz Truss, enfim, sim, são todos falcões. Mas, portanto, as sanções, nós tínhamos no início sanções genéricas, que são embargos totais, e passámos, em termos de Nações Unidas, mas também outros países passaram a fazê-lo também, sanções direcionadas, ou seja, sanções que têm um objetivo bastante mais limitado, porque as sanções genéricas são sanções que têm um impacto do ponto de vista da população que é imoral. Há imenso debate em relação ao número de pessoas que morreram durante a década de 90 por causa da aplicação de sanções ao Iraque, portanto isto ainda sob o regime de Saddam Hussein, mas largas dezenas, centenas de milhares provavelmente, e portanto estamos a falar de quer dizer, se o nosso objetivo é um objetivo ético de parar a guerra, nós não podemos muito simplesmente impor um peso ético, que é eticamente reprovável na população russa. Apesar de haver, a gente já lá vai, apesar de haver sempre, na forma como lidamos com a guerra, dilemas éticos, não é? Sim. Ou seja, temos de escolher a posição moralmente menos condenável, mas mesmo assim sem dúvida condenável. nenhuma, mas também convém não esquecer as lições passadas e não voltarmos atrás. Se nós fizermos um caminho no sentido de deixar de ter sanções genéricas para passar a ter sanções direcionadas, porque o impacto na população era um impacto considerado imoral, convinha não voltarmos atrás agora só porque estamos moralmente, ainda que com razão, chocados com o que a Rússia está a fazer. Deixa-me só acrescentar que há aqui uma lógica do ponto de vista dos limites éticos para as sanções que é inerente ao próprio instrumento de sanção. E aí eu concordo com o que tu estás a dizer, que é, ok, mas há aqui dilemas morais e nós podemos aceitar este dilema. Mas a base das sanções é colocar pressão sobre a população para que a população faça pressão sobre a elite política para que ela altere o seu comportamento. E há aqui questões éticas em relação a este circuito. Até sobretudo quando estamos a falar de uma ditadura. Ditadura, exatamente. É porque é diferente quando estamos a falar de uma democracia onde existem instrumentos para que isso aconteça sem as pessoas correrem risco de vida. Quando estamos a fazer sobre uma ditadura é um bocadinho mais injusto para as próprias populações. Exatamente. E para além de que a experiência internacional nos diz que esta lógica é uma lógica, como tu falaste, aliás, no início, de reaproximação com o líder em algumas situações, porque o bode expiatório passa a ser a comunidade internacional, ou neste caso o Ocidente. As sanções que foram aplicadas, portanto, agora estou a falar em exemplos dispares, ok? Mas Cuba, Venezuela, Irão, Coreia do Norte, nenhum destes. Iraque, certo? O Iraque cai com uma ação militar, não cai com o regime de Saddam Hussein cai com uma ação militar, não cai com as sanções. Mas, portanto, em nenhuma destas situações houve queda de regime por pressão da população ou alteração radical do seu comportamento. Portanto, há um problema do ponto de vista não só ético, mas também de eficácia das sanções, com o qual nós nos estamos a deparar, e quanto mais durar o conflito, mais ele vai ficar flagrante e mais fissuras vão aparecendo em termos de unidade daqueles que estão efetivamente abrangidos pelo regime das sanções. E já agora vale a pena dizer que, atenção,
que ainda assim a maior parte dos países, grande parte dos países não está abrangido pelo regime das sanções, que é essencialmente por parte dos países ocidentais. Portanto, há aqui uma capacidade de escapar ao impacto das sanções por parte da Rússia, que é considerável. E o efeito bumerangue sobre nós é assinalável também. Uma das razões para esta guerra é o fracasso, já aliás falaste aqui várias vezes disso, da integração da Rússia num sistema de segurança e paz europeias. O isolamento da Rússia não vai agravar esse fracasso. Claro que podemos sempre dizer, pelo menos é o que eu digo, que esse isolamento acabou por ser uma escolha da própria Rússia quando invadiu a Ucrânia. Sim. Mas vai, independentemente do julgamento moral, ou sobretudo quem é a responsabilidade, esse isolamento vai agravar esse fracasso. O que tu dizes agora é importante do ponto de vista da nossa reação ao discurso público, que é, tu podes dizer o que tu acabaste de dizer, que é a responsabilidade principal da invasão única. A responsabilidade única da invasão é da Rússia, a responsabilidade principal do ponto de vista de hostilidade, não é? De ambiente de hostilidade também é da Rússia, e no entanto dizeres que há aqui um problema de que quanto mais isolado este país estiver, menos nós somos capazes de ultrapassar esta situação, que é uma situação que ninguém deseja. E há um problema, e portanto nesse sentido, sim, ou seja, o isolamento agrava o fracasso de socialização, sendo que há um momento em que a inação era eticamente reprovável, ou seja, nós não poderíamos ter ficado perante a invasão da Ucrânia e dito... Como acontecesse, não é? Exatamente, sem dúvida nenhuma. Mas agora acho que, desse ponto de vista, o isolamento da Rússia não pode ser um isolamento às custas da negociação de paz, que é aquilo que é necessário para salvar vidas ucranianas neste momento. Há custos em relação ao isolamento da Rússia que nós não ouvimos no discurso público, que me parece importante. Ou seja, a certa altura, quando se começou a falar da necessidade de diversificar fontes energéticas para nos livrarmos da dependência da Rússia, começámos a ouvir, basicamente o que precisamos é de olhar para os Estados Unidos, ok, tudo bem, vai-nos sair muito mais caro e vai favorecer os Estados Unidos claramente, mas pode ser, mas é um custo para mim, por exemplo, do ponto de vista ético, aceitável. Por outro lado, o que se ficou em cima da mesa foi, vamos reforçar laços com Qatar, com a Arábia Saudita. O Boris Johnson vai visitar a Arábia Saudita na sequência de dezenas de presos terem sido executados e, portanto, a dada altura, Keir Starmer, que é o líder dos trabalhistas no Reino Unido, no Parlamento Britânico, virava-se para o Boris Johnson e dizia o que estão a fazer é passar de ditador para ditador para ditador. E, portanto, atenção que o isolamento da Rússia para efeitos de deixarmos de estar dependentes energeticamente da Rússia, se nos vai levar essencialmente a ficarmos ainda mais dependentes da Arábia Saudita, que tem um papel absolutamente imoral no Iémen. Há aqui dilemas morais, mas eles têm que estar todos no espaço público, não se pode fazer uma discussão compartimentalizada, que é o que eu vejo. A insistência de Biden em falar de crimes de guerra, dos crimes de guerra de Putin ou de Zelensky, dizer que o líder russo terá de responder criminalmente, não nos afasta de mais de uma solução política. No Sudão, ameaças deste tipo levaram ao enquistamento ainda maior do poder e à perpetuação do conflito. Se Putin deixa de ter incentivo em negociar, pois acha que o regime cairá nesse momento, que interesses é que terá para parar a agressão? Não é uma jogada arriscada falar? Eu até me lembro também de outro caso, que se calhar até do Assad, que é um caso talvez ainda mais evidente, que depois de ver o que é que aconteceu, Gaddafi percebeu que ou vencia a guerra ou morria. Que é algo que está supostamente na cabeça do Putin. Dizem que ele viu várias vezes aquelas imagens do Gaddafi. Ou seja, que no meio de uma guerra, esta promessa de julgar o próprio regime, se ela não é bloqueadora. É uma tensão. E não estou a fugir à pergunta. Não há uma solução para esta questão. Ou seja, politicamente, os crimes de guerra implicam o extremar de posições, obviamente. Retiram margem de manobra negocial, por exemplo, de Zelensky. Ou seja, é muito mais difícil para o Zelensky aparecer a fazer concessões na sequência de imagens de crimes de guerra de se terem tornado virais, porque obviamente aparece muito mais como inaceitável qualquer concessão a um regime que permite ou que
de alguma forma até estimula, não é, este tipo de crimes, e portanto do ponto de vista político isso é problemático a esse nível. Que tipo de julgamento é que poderia existir? Neste caso? Sim. Já temos o acesso neste momento, já existe em termos de tribunais nacionais. Obviamente eu não posso dizer do meu escritório em Coimbra se o tribunal é um tribunal, se o julgamento deste soldado russo que foi condenado foi, digamos que impoluto, não é? Por outro lado, é uma coisa que posso. Sim, não conheço nenhum julgamento que dê pena prisão perpétua que dure um mês ou dois, que desde o crime até à condenação passem 2 meses. Isso não existe. Eu acho que há alguma preocupação por parte da Ucrânia em garantir que estes tribunais não são vistos como tribunais de fachada. Tens várias práticas em termos de experiência internacional de conflitos. Tens, por exemplo, as comissões de verdade e reconciliação da África do Sul, ou seja, em que se optou por uma situação que não era uma situação numa situação penal, mas também tens a estrutura penal, que tanto pode ser nacional como internacional. A nacional é dos tribunais que a Ucrânia está neste momento, onde a Ucrânia está neste momento a julgar os soldados russos, mas podes ter um tribunal internacional, neste caso pode ser um tribunal ad hoc, ou pode ser, a Ucrânia concedeu essa liberdade ao Tribunal Penal Internacional, embora ela não participe, não seja membro do Tribunal Penal Internacional, mas deu-lhe autorização do ponto de vista de investigação e, logo portanto, e logo a seguir à Crimeia aceitou a ideia de que crimes cometidos no território ucraniano podem ser. E desde 2014, o que implica que também do lado ucraniano, exatamente, não só do lado russo. Mas, portanto, a ideia dos tribunais internacionais é uma prática internacional, e normalmente quando há uma opinião pública muito assertiva em relação à necessidade de julgar crimes de guerra, essa possibilidade é cada vez maior. Depois também tem outras que não se fala muito, mas da justiça tradicional, como por exemplo aconteceu no Ruanda. O Ruanda teve o tribunal internacional, mas também teve rituais de justiça tradicional, etc., para resolver situações de crimes de guerra. Coisa que não se aplicará provavelmente à Ucrânia, não é? Não, embora nós tenhamos esta ideia de que justiça tradicional só existe nos países do sul global, e não é bem assim, mas de qualquer das maneiras, pronto, há várias hipóteses. A ideia é, para nós conseguirmos nos reconciliar, o que é importante, seja um conflito interno, seja um conflito internacional, é importante lidar com o passado, e portanto a forma como nós lidamos com o passado vai ser essencial para o nosso presente e para o nosso futuro, e as questões de justiça estão à cabeça da forma como nós nos relacionamos. Portanto, é verdade que o julgamento de crimes de guerra, aquilo que possa ser visto como uma pressão política sobre o governo que está neste momento a ser acusado desses crimes, poder não querer sair do poder, não alterar o seu comportamento, etc. Apesar desses riscos existirem, é problemático a ideia de que a única coisa que nós precisamos fazer aqui é amnésia total e andar para a frente. Ou seja, dificilmente as relações se transformarão, que é o que é preciso, se não houver aqui uma dose de justiça importante e de responsabilização. Os Estados Unidos e alguns países europeus estão a armar a Ucrânia, garantindo condições ao seu exército para se defender de uma invasão militar que não provocaram. Mas do que sabemos, há forças paramilitares ucranianas no terreno, assim como milícias internacionais. Alguns destes segmentos estão, como também se sabe, próximos de movimentos de extrema-direita europeus. O armamento massivo destas milícias não pode vir a causar problemas futuros, como aconteceu, por exemplo, quer no Afeganistão, quer na Bósnia, que se fala um pouco menos? Sem dúvida nenhuma. Ou seja, há aqui uma lógica que tem a ver com a nossa capacidade de determinar até onde é que vai este armamento e em que mãos é que fica este armamento, que nós, em última análise, não conseguimos controlar. E nem estou a falar de armamento intencional de milícias, que também está a acontecer aqui, mas para além desse armamento intencional, que é, atenção, se calhar vale a pena dizer isso previamente, eu acredito no direito de resistência ucraniana e da necessidade de ajudar a armar a resistência ucraniana, sendo que o meu problema depois, em termos de dilema moral, é até onde é que isso vai, ou seja, até onde é que é a defesa. Tendo em conta também já agora que, sendo o exército russo muito mais forte, mesmo o armamento de milícias e não apenas do exército, é compreensível, tendo em conta que é a única vantagem que o ocupado tem, não é? Sim. É a sua população. E a sua população estar lá, estar ali, não é? Exatamente, e em que o que tu estás a falar é passamos de
do armamento das forças convencionais para a militarização da sociedade. Ou seja, cada pessoa pega numa arma para se defender. É o que acontece, na realidade, em praticamente todos os países ocupados. Sim, mesmo. Quer dizer, quando nós elogiamos os partisans em França, não eram outra coisa senão milícias que de alguma forma, ou na Jugoslávia, resistiam à ocupação. Resistiam a uma ocupação. Mas isso pode vir a levantar questões na Europa, até pelo perfil de algumas dessas milícias. E da ida de estrangeiros para lá, que também é Sim. Ou seja, há aqui um certo chamativo que é muito problemático e que alia esta lógica de ideologia de extrema-direita com supostamente uma causa agressiva, militar, não é? Que é problemática do ponto de vista de que vai acontecer no futuro. Tens questões mais objetivas, que é estas armas estão lá, vão ficar lá e, portanto, vão ser disseminadas. O segundo ponto é que elas não vão ficar hermeticamente seladas na Ucrânia, vão estar ali naquela região. E tens variedíssimos estudos de como, em várias situações de conflitualidade armada, o pós-conflito é um pós-conflito extraordinariamente violento do ponto de vista de criminalidade, porque essas armas passam para outras mãos. E, portanto, tens um problema político que há fações políticas de extrema-direita armadas e que, portanto, há aqui uma certa incerteza em relação ao que pode acontecer, mas mais do que isso também tens a militarização da sociedade, o que implica aumento dos níveis de criminalidade muito grandes, o efeito de contágio em relação a outras zonas. Portanto, estás a falar de uma zona na Europa que vai ficar altamente instável e com uma proliferação de armamento enorme, mesmo que a guerra termine agora. Nunca uma guerra foi acompanhada de forma tão obsessiva na comunicação social e pela primeira vez nas últimas décadas pelo menos do Ocidente, num ponto de vista do agredido, do invadido. Não é? O Ocidente não conhece isso desde a Segunda Guerra Mundial, que não acompanha uma guerra, e na Segunda Guerra Mundial era outro tipo de agora, do ponto de vista do ocupado. Porque não quer acompanhar. Não, mas nunca. Ou seja, os palestinianos também têm telemóveis. Nós é que não passamos essas imagens. Não. E não ocupa porque tem estado do lado do ocupante e não do lado do ocupado. Há muito tempo que não acontecia o Ocidente estar do lado do ocupado, certo, e não do ocupante. Isso teve efeitos nas opiniões públicas, muito evidentes, e provavelmente teve um efeito com uma posição moralista ou moral muito exacerbada, quando quisermos chamar, em relação a esta guerra, que não é costume ter sobre outras guerras, que costuma ser uma visão um pouco mais fria em relação a outras guerras, e até de uma certa romantização, por exemplo, de Vladimir Zelensky. É uma vantagem ou uma desvantagem para o processo de paz, que existe sempre alguma dose de pragmatismo, este sentimento, pelo menos na Europa Ocidental? Este acompanhamento tão próximo, nós geralmente costumamos queixar-nos do contrário, não é? Sim, da indiferença. Da indiferença. É uma vantagem ou uma desvantagem para um processo de paz? Tu sabes que a resposta é as duas coisas, claro, não é? Ou seja, sim. Portanto, a lógica aqui é que a posição de indiferença perante uma situação destas seria completamente imoral, não é? Tal como também o é em relação a outros conflitos que existem neste momento e que não passam na televisão da mesma forma, ou nos meios de comunicação social, genericamente falando, da mesma forma. Mas há uma certa lógica de superioridade moral no debate que eu acho que falaciosa. Eu percebo o impulso, percebo o intuito, e é um intuito de preocupação, de choque, que nos leva a ficar de alguma forma chocados que nos leva a retirar a hipótese de conceder o que quer que seja a quem está a perpetrar este tipo de atrocidades, mas isso torna de facto a saída da guerra mais difícil e, portanto, torna a paz menos provável, porque há uma lógica de que quem comete um crime de agressão deste tipo e depois crimes de guerra durante a condução da guerra deste género, não merece efetivamente qualquer espécie de situação de reconhecimento político que leva à mesa das negociações e, portanto, o que é preciso é vencê-lo. Há uma coisa que tem contribuído muito para esse raciocínio, que é o permanente paralelo com a Segunda Guerra. Ou seja, aliás, a expressão apaziguadores é muito ligada ao Chamberlain, etc. Sim. Ou seja, que é uma ideia de uma história já escrita. Ou seja, esta guerra é a Segunda Guerra, portanto, ceder a qualquer coisa quer dizer que Putin vai invadir meia Europa,
mais uma vez não bate muito certo com aquilo que todos nós percebemos que está a acontecer no terreno. Sim. Mas a minha questão é, e também se faz Deixa-me só muito... aproveitar para dizer que convinha nós percebemos que o apaziguamento da Segunda Guerra Mundial foi um compromisso de interesses imperiais. Não foi uma política pacifista, porque ela no discurso público parece que o apaziguamento é lá está esta malta da paz a dizer que o melhor é apaziguar. O Chamberlain era um pacifista. Era um hippie. Exato, o Chamberlain estava preocupado com garantir a manutenção dos interesses imperiais britânicos. Tinha uma posição relativamente racial, do ponto de vista demográfico, e portanto algo que lhe permitia acomodar a lógica de a Alemanha se expandir para determinadas regiões, e não era, estava numa posição militarmente desvantajosa e precisava de ganhar tempo. Nenhuma destas três justificações parte de uma posição pacifista. Não há nenhum paralelo com o processo de paz neste momento em relação, por exemplo, com a Conferência de Munique. Não se pode fazer nenhum paralelo com um processo de paz agora, que se faça agora com... Podes fazer, mas o ponto de partida não é este. É isso que está errado no discurso público. É achar que isto é aquela malta da flor na cabeça que acha que isto resolve tudo com discurso de paz. Não! O que aconteceu na Conferência de Munique, não tinha... Também da Conferência de Berlim também não. Na Conferência de Munique não teve nada a ver com uma postura pacifista. Enquanto que há intervenções no debate público no sentido de uma postura pacifista contingente, ou seja, em que é importante nós olharmos para esta situação atual e percebermos quais são as avenidas para a paz, que não pode ser comparável à Conferência de Munique. É só essa conjugação que me parece muito perniciosa. Para terminarmos, a escassos dias de se iniciar uma colheita, há 22 milhões de toneladas de cereais retidos na Ucrânia, impedindo o armazenamento de uma nova colheita. Como nós sabemos, as primaveras árabes começaram com o aumento do preço dos cereais, e isto tem tudo do que se adivinha dimensões bem maiores do que aconteceu nas vésperas da primavera árabe. Penso que foi António Guterres, não sei se foi António Guterres, pensa-se que cerca de 1,7 mil milhões de pessoas poderão cair na fome, o que é 1/5 da população mundial. Se não resolver, porque uma parte razoável do abastecimento, penso que 12% das calorias consumidas no mundo vêm desta região do Mar Negro. Faz sentido condenar meio planeta por causa de um conflito territorial na Europa, quando há vários conflitos territoriais por esse mundo fora? Eu acho que a pergunta colocada assim pode ser problemática no sentido de sermos obrigados a escolher entre as vidas que valem mais ou que valem menos. Quando o cessar... Há muitas vidas, o número de vidas, não é? E estamos permanentemente a fazer essas escolhas. Mas neste caso, o caminho comum é o caminho do cessar-fogo, que é um caminho tanto que nos interessa tanto para efeitos de poupar vidas ucranianas, como de poupar as vidas daqueles que estão, do ponto de vista da ramificação do conflito, à mercê da situação de uma possível crise alimentar. Eu ponho esta questão, se quiseres, de outra forma, que que tem a ver com a irredutibilidade moral perante esta guerra. Ou seja, eu não interessa aqui discutirmos o que é que os ucranianos vão ou não vão ceder, porque depende de muita coisa. Mas a irredutibilidade moral de dizer não há nenhuma cedência de território tem que ser comparada, não é, com os efeitos do prolongamento da guerra. É só desse ponto de vista. Sim, mas eu acho que essa responsabilidade é uma responsabilidade que cabe, acima de tudo, nos outros atores deste conflito, que têm um papel preponderante no facto de ele pender para a inevitabilidade da guerra ou para a negociação. Ou seja, eu acho normal que os ucranianos digam porque é que nós temos nesta situação, tendo sido agredidos, que ceder território, quando temos os Estados Unidos a dizer não cedam território, não vale a pena, à exceção do Kissinger, que é norte-americano, claro. Não cedam território, não é o único, não. Eu dei o exemplo no New York Times, por exemplo. Sim, há ali Sim. E o New York Times não é propriamente da mesma linha que o Kissinger, não é? Não. Mas quando os Estados Unidos estão a dizer
nós vamos continuar a dar armamento, portanto mantenham-se firmes, porque isto ainda vamos conseguir aqui uma vitória militar, é normal que os ucranianos digam porque é que eu tenho que ceder território se ainda vamos conseguir ter ganhos que nos permitam ir para a mesa das negociações com outro tipo de posição. E, portanto, a demonstração de força só existe do lado ucraniano porque ela está respaldada por uma política que eu acho que é irresponsável da parte dos Estados Unidos. É aos Estados Unidos, ao resto dos países aliados, à China, etc., que de alguma forma tem que se fazer sentir esta pressão da responsabilidade moral por esta situação não ocorrer apenas na Ucrânia. Só não incluís aí a Rússia porque não estás à espera que se ceda à responsabilidade moral, não é? Eu acho que a Rússia ainda assim tem uma preocupação com a reputação um bocadinho maior do que nós pensamos e que pode vir a ser instrumentalizado. Não, lá está. Nos países que podem vir a sofrer mais com esta crise alimentar e, portanto, há aqui uma pressão política que possa ser... Exatamente, há aqui uma pressão política que pode ser instrumentalizada a favor da resolução do conflito. Por exemplo, a Rússia tem muitos interesses em África neste momento. Sim. E uma crise em muitos países é um problema para ela. E tem uma questão reputacional também no continente africano, por exemplo, portanto, e no Médio Oriente joga-se aí uma disputa do ponto de vista de influência com os Estados Unidos e, portanto, se a Rússia for vista como estando despreocupada com possíveis crises alimentares e revoluções populares que advenham dessas crises alimentares no Médio Oriente, pode perder espaço em termos de realpolitik, não é, para os Estados Unidos. Portanto, eu acho que há aqui algum interesse também mesmo da parte da Rússia em termos estratégicos, mas também reputacionais para fazer alguma coisa. É aí que a pressão tem que estar. Eu acho que não é justo culpabilizar os ucranianos nesta posição. O que nós temos que fazer é fazer pressão à volta. E aí isso também implica que a nossa opinião pública não esteja a assumir a posição mais irredutível de todas, porque essa sim não nos vai levar à Eu tenho visto que a opinião pública é às vezes mais irredutível do que os próprios ucranianos. Sim, houve uma altura em que o Zelensky estava bem à frente do ponto de vista de possibilidade de concessões do que a nossa opinião pública aqui em Portugal, sendo que ele agora está menos para aí virado. Mas isto tem a ver com a forma como o discurso público e a lógica do whataboutismo é veiculada. O que é que queres dizer com isso? O whataboutismo é aquela. Eu sei lógica... o que é o whataboutismo. Sim, eu sei, eu vou explicar. O que é que queres dizer? Eu sei que tu sabes que acredito que já tenhas sido acusado disso não sei quantas mil vezes. Por acaso nesta guerra não tenho sido muito, mas sou consequências. Toda a gente tem. Há outros alvos, falem de ti. Há outros alvos mais apetitosos. Mas o whataboutismo é a lógica de tu, perante um facto, apresentares paralelismos, comparações, outros casos e seres acusado de desviares a atenção por fazeres essa comparação, certo? O meu problema é que para tu poderes reagir numa situação destas, para já automaticamente tu pensas em paralelos na tua cabeça e, portanto, ou lhes dás voz ou estás constrangido para não seres acusado pela opinião pública, o que eu acho muito limitador, para não seres acusado pela opinião pública de estares a desviar a atenção. Há dois tipos de whataboutismo. Há um que procura aprender com as coisas que aconteceram, etc. Há outro que pretende usar as falhas morais dos outros para justificar as nossas próprias falhas morais. E era isso que eu ia dizer, que é o problema não está em tu fazeres paralelismos e fazeres comparações. Isso é normal. O importante é aprender com essas comparações e com esses paralelismos. Mas o essencial da divisão entre o que é um whataboutismo que é destrutivo e outro que pode ser muitíssimo construtivo é tu teres um compasso moral. Ou seja, tu estás a fazer esta comparação com que propósito? Uma lição progressista deste conflito pode ser, por exemplo... Há várias pessoas que acusam do whataboutismo que passam a vida a comparar esta guerra com a Segunda Guerra Mundial. Porque é que umas comparações são legítimas e outras não são legítimas. Não, e mais, e discutir essas comparações em praça pública é importante. Dizer se elas são ou não são legítimas, porque é que a analogia pode ser mal feita, porque é que ela pode fazer sentido e ser pertinente. Isso é importante para o debate público. Portanto, a autorrestrição de eu nem vou fazer comparação porque senão cai-me tudo em cima é muitíssimo restritiva. Mas mais do que isso, eu acho que tu tens que ter um intuito normativo na comparação. Ou seja, não estás só a comparar para desviar a atenção, estás a comparar para retirares, digamos que, agora vou ser um bocado moralista talvez, mas lições progressistas deste conflito. Okay? Por exemplo, passarmos a ser, por causa do choque do que aconteceu na Ucrânia, passarmos a ser muito mais moralmente exigentes com a utilização da terminologia de danos colaterais. Parece muitíssimo bem. E para isso é preciso ir ver os outros conflitos onde nós utilizámos sem grandes problemas a terminologia de danos colaterais e a percebermos para falar da morte de pessoas. Exatamente. Sim.
para se falar de mortes de civis como uma inevitabilidade de ataques armados que são feitos, não é? É importante nós voltarmos atrás e dizermos: nós aqui aceitámos esta situação, na Ucrânia não, mas é o não aceitarmos na Ucrânia que é importante e é daqui que devemos partir. Ou a ideia de que politicamente se encontra cada vez mais justificações para a autodefesa de um Estado, que pode levar nomeadamente à agressão preventiva, como aconteceu nos Estados Unidos em 2003 no ataque ao Iraque, ou como aconteceu agora com a Rússia em relação à Ucrânia, e nós com a Rússia achamos que é injustificável, e ainda bem, porque isto retira a manobra política às justificações que possam ser dadas para o uso da força. Eu seria otimista em relação a isso, não fosse, por exemplo, em relação aos refugiados. Quando olhamos e percebemos o que é que significa receber refugiados e onde é que eles vêm, no mesmíssimo momento tratamos refugiados de maneiras diferentes, o que prova que esse compasso moral é sempre muito, muito improvável, acho eu. Eu acho que não. Mas então, em relação aos refugiados, porque eu acho que a solidariedade é um músculo que precisa de ser exercitado. É verdade. E quando tu começas a aceitar que os refugiados precisam de ser acolhidos... Eu estou a dizer que neste preciso momento em que estamos, e bem satisfeito fico, a recebermos a percebermos a importância de receber os refugiados ucranianos, neste preciso momento, não é noutro momento, não é no passado, é agora. Estão refugiados... à espera que fogem de conflitos, e portanto nós lidamos bem com a contradição, nós em geral, não estou a falar, mas o apontar da contradição, não estou a falar o mundo mau lá fora, estou a falar, nós todos lidamos bem com as nossas contradições morais. Mas apontar a contradição com um objetivo normativo, que é este, de atenção à forma como nós estamos a acolher refugiados ucranianos e a forma como não estamos a acolher refugiados vindos de outras localidades, deixa qualquer coisa ali que precisa de ser digerida. Concordo, e isso é importante. Muito obrigado, Teresa, por teres vindo ao Perguntar Não Ofende. Nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidada. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos, a partir de ilustração de Vera Tavares.